Vamos ainda orar, irmãos. Agradecemos, ó Deus, o grande privilégio que temos de estarmos reunidos para adorar-te, para ofertarmos o culto que o Senhor é merecedor. E agradecemos a tua palavra, que é preciosa, que fala ao nosso coração. E permitas que nessa noite, ó Deus, possamos entender a tua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra. Usa a vida do teu servo que ministra a tua palavra, e que ele seja fiel na interpretação e na exposição das Escrituras Sagradas neste momento. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, os versículos 28 e 29. Estamos terminando, irmãos, o Sermão do Monte, e esta é a parte final do sermão, e faremos algumas considerações neste texto, terminando assim os estudos que fizemos durante todo este ano no Sermão do Monte. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É certo que existem maneiras diferentes de você examinar o Sermão do Monte. Para algumas pessoas, o Sermão do Monte é um compêndio de ética e de moral. E os ensinamentos éticos e morais contidos neste sermão devem ser acolhidos por todos os homens em todas as nações. Eu não questiono quem pensa assim, e de fato podemos olhar para o Sermão do Monte vendo valores éticos e morais que existem aqui. Para outras pessoas, o Sermão do Monte é um tratado filosófico que ajuda o ser humano em suas dúvidas e questionamentos, tornando-o mais sábio. Também não questiono que aos amantes da filosofia, ou aos amantes da sabedoria, que são os filósofos, eles vão encontrar muito material nestas palavras do Senhor Jesus. Outros admiram o Sermão do Monte por causa da sua estrutura, por causa da sua poesia. E, de fato, nós encontramos uma linguagem linda neste sermão, uma linguagem poética usada pelo Senhor Jesus e que empolga o nosso coração. Creio que ainda existe um outro grupo de pessoas que encontra no Sermão do Monte a fonte de consolo e de encorajamento para enfrentar os desafios da vida. Em determinadas situações, nós lemos o Sermão do Monte e nós encontramos a orientação segura para nós. E é uma fonte de conselhos que encontramos aqui neste sermão. Cada um destes grupos de pessoas conseguem enxergar a pessoa de Jesus neste mesmo sermão de modo diferente. Para alguns, Jesus é um jurista e que primou pela ética e pela moral. Para outros, Jesus é um filósofo, comparado a Aristóteles e Platão. Para outros, Jesus é poeta e falou como ninguém. Para outros, Jesus é um educador e que transmitiu ensinos muito preciosos.
E para outros, Jesus Cristo é o conselheiro, que para os momentos de incerteza, para os momentos de sofrimento, para os momentos de dúvida, Ele traz a palavra certa ao nosso coração. Diz o texto sagrado que após Jesus Cristo terminar a pregação do Sermão do Monte, as multidões que ouviram este sermão, elas ficaram maravilhadas com a sua doutrina, ou com a doutrina de Jesus. A ideia aqui, irmãos, é que eles ficaram perplexos, eles ficaram extasiados, eles ficaram dominados por uma admiração profunda. E talvez a tradução melhor desta expressão é: eles ficaram como fora de si. Ouviram algo que jamais alguém dissera, com tanta propriedade, com tanta clareza, com tanta sabedoria, com tanta simplicidade, com tanta beleza de expressão, com impressionantes quadros ilustrativos. E tudo isso repleto de intensa profundidade. O mais intrigante é que as pessoas sabiam, até então, que Jesus era o filho de Maria, que o seu pai chamava-se José, carpinteiro de Nazaré. Eles jamais poderiam imaginar que o homem de Nazaré pudesse falar da forma como ele falou no início do seu ministério público. O que torna o Sermão do Monte relevante para todos nós e que nos leva a estudar, a guardar a mensagem e a praticá-la, é que Jesus se dá a conhecer agora como o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus vindo ao mundo para salvar o pecador. E aqui é nesta perspectiva que nós leremos o Sermão do Monte como crentes em Cristo Jesus. Não como um tratado de filosofia, não como um código de ética e de moral, não como apenas conselhos bons para a vida do ser humano, mas aqui nós vamos encontrar Jesus Cristo, o Messias, se revelando ao mundo. O Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar o homem pecador. O Sermão do Monte é extraordinário quando eu contemplo a pessoa divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é certo, irmãos, que este sermão não foi proferido por Jesus porque ele aprendera isto em alguma escola rabínica ou alguma sinagoga. Não era um aprendizado intelectual que ele recebera. Ninguém poderia falar de um modo tão admirável quanto ele falou, apenas por intuição humana. O que ele falou era, é e permanecerá sendo a palavra de Deus para o coração do homem. É por isso que hoje estas palavras ecoam e falam tão profundo ao nosso coração, porque elas revelam Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele não falava de si mesmo, ele não falava dos pensamentos dele próprio, ele apenas comunicava a vontade do Pai para o ser humano. Ele diz: as palavras que eu falo não as digo por mim mesmo, mas o Pai é quem revelou. Aí a nossa atenção se volta para o pregador, e não somente para a pregação. A mensagem é preciosa, porque ela vem do pregador precioso. Ela vem do Senhor Jesus. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada a nós. Por isso, a pregação de Jesus é diferente da pregação dos escribas. E aquelas multidões se maravilhavam, porque ele falava com autoridade e não como os escribas. Os escribas falavam de si próprios, de suas próprias interpretações, dos seus interesses, do judaísmo, das tradições, defendiam com zelo extremado as tradições recebidas. Porém, irmãos, eles ensinavam até algumas coisas certas, porém eles não praticavam o que ensinavam.
eram meras repetições que não produziam mudança de comportamento e nem mudança de coração na vida do ser humano. O que Jesus pregava era o que ele vivia, e o que Jesus vivia era o que ele pregava. Por isso, a autoridade do seu ensino. E por isso, aquelas pessoas se maravilhavam de ouvir a voz de Deus através de Jesus. Ao contrário, os escribas poderiam muito bem dizer: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Se até então Deus estivera falando aos pais pelos profetas, agora ele fala através do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E pensando, irmãos, desta forma, nós não somente admiraremos o Sermão do Monte, por sua poesia, por sua estrutura, por sua ética, por sua moral, por sua beleza literária, pelas ilustrações usadas, mas ficamos maravilhados com a doutrina de Jesus exposta a nós, mediante a qual ele revela que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E se até então aquelas pessoas conheciam Jesus como o Nazareno, filho de Maria, o carpinteiro, como seu pai o fora, agora eles vão ter a oportunidade de conhecer Jesus, o Filho de Deus, o Messias enviado ao mundo para salvar a todo aquele que nele crê. Admirados com o ensino, somos desafiados a crer e praticar no que Jesus falou. Sermão do Monte é palavra de Deus, por isso eu creio nela. Ela é preciosa. Sermão do Monte é para ser praticado, não é somente para ser admirado. Não vale a pena apenas ler e ouvir a mensagem do Sermão do Monte. É necessário praticar. Se não praticamos, estamos construindo a casa sobre a areia, como estudamos domingo passado. E a pergunta que fazemos, irmãos, por que praticar o ensino do Sermão do Monte? Por que nos deter tanto tempo estudando o Sermão do Monte como fizemos? Por que vale a pena o desafio de praticar os ensinos do Sermão do Monte? E eu quero fazer algumas considerações com os irmãos respondendo a essas perguntas. Primeira delas, eu vou praticar o Sermão do Monte e os ensinos do Sermão do Monte porque eles são verdadeiros. Os ensinos deste sermão causam admiração e nos deixam maravilhados, porque neste sermão nós vamos encontrar o Senhor Jesus por algumas vezes dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Olhemos para alguns destes textos. Capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Eles tinham a ideia de que matar era apenas tirar a vida do ser humano, e Jesus vai dizer: se você chama o seu irmão de tolo, você está sujeito ao inferno de fogo. Versículo 27. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aqui não é apenas o homem que olha com intenção impura, é também a mulher que olha com intenção impura, ela já adulterou no coração. Bem diferente do apedrejamento que a lei judaica mandava àqueles que eram surpreendidos em flagrante adultério, agora Jesus vai dizer: olha, nas intenções, nos pensamentos, nos desejos do coração você pode pecar. Versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos:
Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, e nem pela terra, e nem pela tua cabeça. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Olhemos ainda para o versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também à esquerda, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que te emprestes. Finalmente, irmãos, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Senhor Jesus está dizendo para o povo que o ouvia, e para nós nessa noite. Talvez você tenha já ouvido muitas interpretações, mas eu estou falando para vocês a verdade de Deus, creiam nela. Da boca de Jesus, irmãos, não podia sair nenhuma palavra de engano, de falsidade, de hipocrisia. Jesus apresenta-nos a vontade de Deus revelada, e quando é preciso corrigir, exortar e desafiar o homem na sua visão errada e distorcida a respeito do reino, ele o faz com autoridade, porque a sua palavra é verdade. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, diz que ele não cometeu pecado algum e nem dolo algum se achou na sua boca. Quando Jesus combate a hipocrisia no exercer a justiça para ser visto perante os homens, a hipocrisia de dar esmolas para ser visto perante os homens, a hipocrisia de orar com a finalidade de ser visto pelos homens, e a hipocrisia de jejuar para mostrar aos homens que eles jejuavam, Jesus vai mostrar para a sua igreja que a prática da justiça, a prática da esmola, a prática da oração e a prática do jejum jamais devem ser feitas para exibicionismo ou ostentação por parte da vida do homem. Porém, todas estas práticas piedosas, elas devem ser feitas por devoção a Deus. Jesus não se intimida, irmãos, neste sermão, em mostrar-nos que existem os falsos profetas disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos ferozes, roubadores. E Jesus ainda nos mostra que não basta dizer Senhor, Senhor, porque estes não entrarão no reino dos céus se não fizerem a vontade do Pai. Jesus, com toda a clareza neste sermão do monte, ele aponta a verdade de que existem 2 portas, uma estreita e uma larga, 2 caminhos, um estreito e um largo, e 2 destinos, a salvação ou a perdição. Quem entra pela porta estreita e anda pelo caminho estreito, no final será salvo. Quem entra pela porta larga e anda pelo caminho largo, o final é perdição. Não herdarão o reino dos céus aqueles que pensam que por nascerem judeus já estão garantidos na herança, na posse do reino dos céus. Não é nascer judeu que garante salvação para o ser humano, mas é crer em Jesus e nos seus ensinos. E eu posso acreditar nos ensinos de Jesus. Por que eu enfatizo isso, irmãos? Por uma razão muito simples. Nós estamos vivendo um período da história aonde 2 coisas têm sido ditas e pregadas com muita intensidade e com muito valor. Todas as religiões estão certas e cada uma delas tem a sua verdade.
E eu quero dizer para você, todas essas duas assertivas são mentirosas, são falsas. Só há uma verdade, a verdade de Deus. E só há um ensino verdadeiro, pelo qual eu posso acreditar nele, o ensino da palavra de Deus. Estes homens, Confúcio, Buda, Maomé, Allan Kardec, eles podem ter falado coisas bonitas, mas a verdade de Deus não. Porque a verdade de Deus, Jesus é quem trouxe a nós. Herdarão o reino dos céus aqueles que creem na palavra de Jesus. E eu só creio se de fato no meu coração eu tiver a convicção de que ele falou da parte do Pai, ele não falou da parte dele mesmo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E Jesus ainda completa dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Creio na verdade do Sermão do Monte, e por isso pratico as verdades que ali estão ensinadas. Em segundo lugar, irmãos, por que eu devo praticar os ensinos do Sermão do Monte? Porque a verdade de Deus foi proferida por aquele que ama e foi proferida em amor. A verdade de Cristo, ela foi pregada em amor, porque Ele ama as suas ovelhas. Embora Jesus usasse de autoridade para anunciar a sua palavra, Ele não impôs as suas ideias, nem pela força e nem pela violência. Existem líderes políticos que impõem as suas ideias pela força e pelos decretos. Eles são a autoridade final. Faça-se cumprir o que está decretado, e se cumpra. Jesus não, irmãos. Jesus ensinou a verdade sempre em amor. Jesus não somente falou a verdade em amor, mas Ele também amou ao transmitir a verdade. O que há de maravilhoso no ensino de Jesus é que, embora Ele combatesse a hipocrisia, a falsidade, Ele jamais usou de ódio, de violência, de raiva, para impor a verdade do reino de Deus ao coração do homem. Combater o erro, denunciar o pecado, a hipocrisia, os interesses escusos, não era vingança e nem ódio do nosso Salvador. Quem ama fala a verdade, e não quer enganar, não quer iludir, não quer tapear aquele a quem ama. E certamente, irmãos, que algumas verdades que nos são ditas, a princípio, elas nos incomodam, elas nos confrontam com o nosso pecado, com a nossa religiosidade superficial. Porém, quando nós percebemos que esta verdade está sendo transmitida por alguém que nos ama, a gente acolhe. E é importante destacar que Jesus se compadecia das pessoas em suas necessidades físicas e materiais. Jesus alimentou a multidão com pães e peixes quando eles estavam com fome, e isso por 2 vezes. Jesus curou os enfermos, curou cegos, coxos, surdos, mudos, leprosos. Jesus libertou aqueles que estavam agrilhoados pelo diabo. Jesus acalmou a tempestade. Porém, Jesus demonstrou também o seu amor e a sua compaixão por todos nós através dos seus ensinos. Falava com autoridade, mas falava em amor. Falava e apontava os erros, mas também mostrava para todos nós o caminho a ser seguido. Exortava e corrigia, mas como expressão
do seu grande amor para conosco. E quando ele ensinou os seus discípulos de que ele morreria em favor da sua igreja, ele disse isso, que amaria os seus, e que a sua morte seria expressão do seu amor. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ou seja, dando a sua vida para a nossa redenção. Irmãos, o melhor exemplo para você poder entender isso que eu estou tentando passar para você é quando você olha para a figura do seu pai e da sua mãe. Quantas vezes os nossos pais nos ensinaram, e a única razão que eles tinham era transmitir a verdade para nós, demonstrando o amor paternal deles para conosco. Quando eles nos corrigiam, era evidência de que nós éramos filhos amados, e eles queriam e querem o nosso bem. Eu acolho a palavra de Deus, eu recebo a palavra de Deus, eu pratico os ensinos de Jesus, porque eu sei que Ele me ama e me quer bem. Mesmo quando eu sou confrontado e eu tenho que abandonar o meu pecado, eu sei que Jesus me confronta, porque Ele me ama. E Ele não quer me deixar sem correção. Que bom saber que as promessas do nosso Deus são feitas como expressão do seu amor para conosco. E também as correções que recebemos, Ele nos faz como evidência do seu amor para conosco. Eu acolho a palavra de Deus porque ela é verdadeira e eu conheço a verdade de Deus. Agora eu entro num relacionamento com Jesus de amor. Porque assim como Ele me amou, Ele também deseja que eu o ame. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E será amado também por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Pratico os ensinos da palavra de Deus, porque eles procedem daquele que sempre pregou a verdade, e sempre pregou a verdade em amor. Eu entro em um relacionamento de amor com Jesus, ao cumprir os mandamentos dele na minha vida. Terceiro lugar, irmãos, porque eu devo praticar os ensinos contidos no Sermão do Monte? Porque esta verdade dita em amor visa a nossa salvação. Houve um momento, irmãos, na vida do Senhor Jesus, que segundo os intérpretes das Escrituras, o texto menciona 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e alguns imaginam que aquela multidão era de cerca de pelo menos 20.000 pessoas. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimenta aquela multidão. E eu fico pensando que para o judeu aquele milagre certamente era um dos milagres mais extraordinários de Jesus. Porque se Moisés deu maná para eles, embora o maná vinha de Deus, mas por instrumentalidade de Moisés, durante 40 anos no deserto, e o povo de Israel, que agora estava oprimido por Roma, e vê aquele que se dizia o Filho de Deus e o Messias com poder de tomar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão de 20.000 homens, de 20.000 pessoas, esse é o Messias. No outro dia eles voltam. Eles querem pão de novo. E Jesus ama aquele povo. E por amar aquele povo, Jesus vai proferir um outro sermão, que está registrado no capítulo 6 do Evangelho, escrito por João. E ali Jesus vai oferecer para aquela multidão o pão da vida. E quando Ele oferece o pão da vida, aquela multidão vai embora. Porque o que eles queriam era o pão material. Jesus então dirige para os seus discípulos e pergunta para eles: e vós quereis também retirar-vos? Pedro então toma a palavra e, falando em nome do colégio apostólico, responde: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus.
As palavras de Jesus são palavras de salvação. São palavras de vida eterna. O propósito de Jesus em ensinar a verdade em amor é dar ao homem, é dar para mim, é dar para você a vida eterna. E eu não poderia estar aqui nessa noite para falar de outra coisa para você, a não ser que Jesus Cristo te ama e quer te salvar. É certo que talvez você esteja ouvindo muitas mensagens por aí. Muitas mensagens em que fala de prosperidade, de dinheiro, de bênçãos, de saúde. Porém, eu quero te dizer que a mensagem do Evangelho não é a mensagem de prosperidade material, irmãos. A mensagem do Evangelho é a mensagem de vida eterna para aquele que crê em Jesus. E é muito interessante que quando nós vamos para o Sermão do Monte, e nós vamos perceber com tanta clareza esse ensino de Jesus. Porque em nenhuma das bem-aventuranças está escrito: bem-aventurados os ricos, porque eles poderão comprar a entrada nos céus. Mas bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora vá para o texto, irmãos, os versículos finais das bem-aventuranças. A partir do versículo 10, do capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, Jesus Cristo não escondeu de ninguém que o caminho é apertado, que a porta é estreita. Ah, irmãos, a porta larga e o caminho espaçoso, ele conduz à perdição. Jesus mostra, meus queridos irmãos, que a sua vinda, o seu propósito, não era dar riqueza material para nós. Olha, capítulo 6, a partir do versículo 19. Palavra de Jesus, irmãos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Naquela época, irmãos, as coisas se perdiam com muita facilidade. Não existiam os conservantes, não existia geladeira, não existia o processo de conservação de comida. E aí eles ajuntavam as comidas achando que aquilo ia durar permanentemente. De repente eles chegavam e tudo estava bichado. Nem no deserto, irmãos, Deus permitiu que eles ajuntassem. E no primeiro dia que veio maná, e Deus deu ordem para o seu povo para eles escolherem apenas aquilo que eles iam comer naquele dia. O povo de Israel duvidou da palavra do Senhor. Eles não acreditavam que Deus ia dar o pão nosso de cada dia. E eles escolheram para o dia seguinte. E no dia seguinte, irmãos, o maná estava lá como Deus prometera. Só que o que eles guardaram apodreceu, deu bicho. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É assim que Ele nos ensina a orar aqui no Sermão do Monte. E mais ainda, porque viver tão ansioso e tão preocupado com as coisas, com o que comeremos, com o que vestiremos, com o que beberemos. Olhem os passarinhos. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o Pai Celestial os sustenta.
Olhem os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. E finalmente, irmãos, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Irmãos, eu vou praticar os ensinos do Sermão do Monte porque eu não quero ser enganado por pregações de falsos profetas e pseudo-apóstolos que têm surgido por aí. Gente que está mercadejando o evangelho de porta em porta, de esquina em esquina, e que não prega a salvação de graça que Jesus dá. E, meu querido, não importa a sua condição, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é doutor ou não sabe ler, não importa a sua situação social ou econômica. Deus te trouxe aqui nessa noite para você saber que Jesus te ama, e o propósito dele em te amar é te dar a salvação. Pratico o ensino de Jesus porque eu sei que quando vierem as lutas, e elas virão, irmãos, os ventos, a tempestade soprarão contra a casa, as doenças, as tribulações, as provações, os sofrimentos, a minha casa permanecerá de pé, porque ela está sendo construída sobre a rocha, ela não está sendo construída sobre a areia, não. Eu estou construindo a minha casa em alicerce seguro, e eu sei que mesmo atravessando o vale da sombra da morte, Jesus Cristo, bom pastor, Ele não me abandonará, porque diferentemente do mercenário, irmãos, que quando ele pressente o perigo, ele foge e deixa as ovelhas à mercê dos lobos. Jesus Cristo foi à frente das ovelhas e morreu na cruz em favor das suas ovelhas, para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, se nós olharmos para a pessoa de Jesus, o Filho de Deus que nos amou e deu sua vida tão somente para nos salvar, nós compreenderemos o ensino fundamental do Sermão do Monte. Jesus Cristo pregou este sermão para ensinar a todos nós que o reino dos céus é muito mais importante do que a glória, a fama, o sucesso dos reinos deste mundo. Pratico os ensinos do Sermão do Monte porque eu creio na verdade de Deus revelada a mim através de Jesus Cristo. E eu sei que esta verdade foi proclamada em amor. E por me amar, Jesus deseja a minha salvação. O propósito de Jesus em pregar é que, mediante eu ouvir a pregação dele, eu posso ter a fé em meu coração. Eu não quero ser enganado por pregações mentirosas. Eu não quero ser enganado por aqueles que pensam só em si mesmos e não pensam nas ovelhas. E eu não quero ser enganado por pregação que nunca fala de salvação. Só fala de bênção material. Essa eu não quero. Eu quero a pregação que me leva a negar a mim mesmo todos os dias, tomar cada dia a cruz e seguir a Jesus, sabendo que o caminho é apertado e difícil, mas o fim dele é a salvação, a vida eterna. O Sermão do Monte certamente é belíssimo, irmãos. Você pode admirá-lo como poesia, você pode admirá-lo como filosofia de vida, você pode tê-lo como lições de ética e de moral para a sua vida. Porém, o Sermão do Monte é muito mais do que estas asseverações ou considerações que fazemos. O Sermão do Monte é a verdade de Deus para o nosso coração. O Sermão do Monte é a verdade de Deus dita, pregada em amor, por aquele que nos ama incondicionalmente. E esta verdade dita em amor visa que nós todos, nesta noite, creiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu entro num relacionamento de praticar os ensinos do Sermão do Monte, porque eu creio na verdade de Deus.
Eu passo a ter intimidade com o meu Salvador, porque eu também o amo. E eu sei que um dia eu estarei com Ele na glória dos céus. E aí sim, irmãos, livres de todo pecado, de toda ansiedade, de toda preocupação, de todo sofrimento e de toda dor. Eu quero terminar pedindo que você abra a Palavra de Deus, capítulo 5. Versículo 1, há uma coisa muito interessante aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus subiu aos céus e assentou-se no trono à destra de Deus. E lá no céu, Ele julgará a todos os homens. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E, para nós terminarmos, abra sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 12. Versículo 44 em diante. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ouvimos a palavra de Deus nessa noite. E quando o Senhor Jesus assentar no trono, a própria palavra que Ele pregou é quem julgará a cada um dos homens. E a própria palavra que Ele pregou, recebida com fé no coração, é quem salvará aqueles que professam a fé em Jesus. Curve a sua cabeça, meu querido. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite. Essa verdade dita em amor, para que você seja salvo. Acolha essa palavra no seu coração. Não deixe que a incredulidade, não deixe que a dureza do seu coração te impeça. Peça a Deus nessa noite, que Ele quebrante o seu coração. E que nós, crentes em Cristo Jesus, possamos não só ouvir a palavra, mas também praticar essa palavra na nossa vida. Pai, agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. E permitas mesmo, Senhor, que em cada coração aqui ela encontre solo fértil e venha produzir fruto para a honra e glória do Teu santo nome. Aqueles que nos visitam nessa noite, que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, permitas que essa noite seja uma noite de salvação. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa tocar estes corações, trazendo a fé salvadora. Ó Deus, e a nós como igreja, edifica-nos, fortalece-nos, ó Deus, para que assim possamos Te servir, sendo obedientes àquilo que o Senhor nos fala e nos ensina através da Tua palavra.
Somos muito gratos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e juntos nós vamos cantar